E imagina só a cena. A viagem dos sonhos, aquela planejada há anos. O hotel tá pago, as passagens, tudo certo. Mas aí, na hora de fazer o check-in em outro país, vem aquela frase. Aquela frase que acabou com o sonho de milhares de brasileiros. Pois é, essa frase foi o começo do pesadelo para incontáveis clientes da Herbie. Uma empresa que, olha, não vendia só viagens, vendia a promessa de que qualquer um podia sim conhecer o mundo. A Herbie virou um verdadeiro fenômeno com uma ideia que parecia revolucionária. Mas por trás de todo aquele marketing agressivo, dos escritórios coloridos, se escondia um modelo de negócio que precisava de uma coisa: crescimento infinito. Uma mentalidade bem perigosa no mundo das startups. Vamos mergulhar agora nos bastidores da maior crise do turismo digital que o Brasil já viu. Tudo começou com uma oferta que parecia até mágica. Uma promessa que, sério, cativou um país inteiro. Ok, vamos entender isso aqui. A Herbie basicamente reinventou a roda com essa ideia. A pessoa comprava a viagem sem uma data fechada, na confiança de que a empresa ia achar a melhor oportunidade lá na frente. E era isso que permitia aqueles preços que pareciam impossíveis. Que tal uma viagem internacional por menos de R$ 1.000? Ofertas como essa eram o motor da empresa. Era uma coisa surreal. O Brasil inteiro começou a clicar no botão de comprar, sonhando com Disney, Europa, Cancún, por um preço que ninguém nunca tinha visto antes. E com essa promessa, a Herbie não só cresceu, ela explodiu. Virou uma gigante da tecnologia de viagens, uma travel tech bilionária, sabe? O exemplo perfeito daquela cultura do crescimento a qualquer custo. E a estratégia era massiva, tinha anúncio em todo lugar, patrocínio nos maiores programas de TV e um CEO que não vendia só pacotes. Ele vendia a ideia de democratizar o luxo. A Herbie estava em toda parte, não tinha como escapar. Agora, o que é bem interessante aqui é como eles bagunçaram o mercado. Enquanto as agências tradicionais trabalhavam com margens altas e poucos clientes, a Herbie apostava no volume extremo. A meta era dominar o mercado, não necessariamente ter lucro em cada venda individual. E aqui está o pulo do gato. Para a conta fechar, a Herbie precisava de um fluxo sem fim de gente nova comprando para poder pagar as viagens de quem já tinha comprado lá atrás. Era uma aposta perigosíssima contra o tempo e contra a inflação. O motor era potente, mas o combustível? Bom, ele já estava começando a acabar. Esse modelo funcionava como um reloginho suíço, mas só enquanto o mundo estivesse gerando. E em 2020, o mundo parou. A pandemia foi aquele choque de realidade que expôs a falha gigantesca do sistema. De repente, bilhões de reais em pacotes vendidos ficaram parados, pendentes. O que era um fluxo de caixa invejável virou uma dívida, uma bola de neve monstruosa. E aí, quando o mundo reabriu, a inflação de passagens e hotéis foi para a lua. E aqui a gente vê o tamanho do problema. Dá uma olhada nesses números. O pacote que foi vendido por R$ 900 antes da pandemia, agora custava 3.000 para a Herbie conseguir emitir. Era um prejuízo de mais de 200% em cada venda antiga. A matemática simplesmente não funcionava mais. Diante de uma crise que podia acabar com a empresa, o que se esperaria? Uma pausa para recalcular a rota, talvez? Admitir o problema? Não. Em vez de corrigir o curso, a empresa fez exatamente o que a sua cultura de crescimento a todo custo mandava. Continuou vendendo pacotes baratos para tentar apagar os antigos, cavando um buraco ainda mais fundo. Foi o começo do fim. Ali, eles selaram o próprio destino. A partir daquele ponto, o que a gente assistiu foi um colapso completo. E em praça pública. A confiança, que é o ativo mais valioso de qualquer empresa, foi simplesmente destruída. A situação saiu totalmente de controle. Hotéis no mundo inteiro começaram a recusar os vouchers por falta de pagamento. Milhares de brasileiros foram barrados no check-in. O que era para ser um sonho virou um pesadelo daqueles. A escala do desastre ficou muito clara nos números. A Herbie se tornou um dos maiores alvos de reclamações da história do país, um verdadeiro símbolo de promessas não cumpridas. E para os viajantes que até hoje esperam por um reembolso ou por uma passagem que nunca chegou, a memória da Herbie não é de uma viagem legal, mas de uma luta cansativa e desgastante na justiça. No fim das contas, a história da Herbie é uma lição bem amarga sobre os perigos desses modelos de negócio que desafiam a lógica financeira, sabe? Principalmente nessa cultura de crescer primeiro, perguntar depois. Ela provou que o crescimento a qualquer custo pode ter um preço alto demais. E dessa vez, a conta foi paga com os sonhos de milhares de pessoas. Essa história se espalhou de um jeito que afetou muitas famílias, amigos. É bem provável que todo mundo conheça alguém que foi pego nessa história toda. A experiência com certeza deixa uma lição para a próxima oferta imperdível que aparecer. Fica aí a reflexão.